Mas eu queria começar no primeiro dos nossos eixos, que é o eixo de educação. Quando a gente fala de educação, eu preciso, para não perder aqueles vícios acadêmicos, me valer da etimologia dessa palavra educação. Educação vem do latim educatio, escreve-se educatio, ou educationis, e essa palavra designava a criação de seres humanos, de animais e de plantas. Por sua vez, a palavra educatio ou educationis vem de outras duas raízes que nós conhecemos, pelo menos relativamente. A primeira delas é educare. Educare significa alimentar, amamentar, criar, nutrir. Então, quando a gente fala que uma das raízes de educatio ou educationis educare, a gente está pensando que é uma coisa que venha de fora para dentro, uma vez que estamos falando do ato de alimentar, de amamentar, ou de criar, ou nutrir crianças, né? É uma ação de fora para dentro. Há uma outra raiz relacionada, e só muda uma vogal em latim, que é educere. Só muda do A para o E. A primeira é educare, a segunda é educere. Essa pequena mudança de vogal muda também o sentido. Educare é uma ação de fora para dentro. Educere significa fazer sair, lançar ou tirar para fora, dar à luz, produção, criação, amamentação, que é um sentido de extensão da palavra. Então, educare é uma ação de estimulação, de liberação de forças latentes, da condução de um estado para outro, de modificação. Enquanto educare é uma ação de fora para dentro, educere é uma ação de dentro para fora. Isso tem tudo a ver com as concepções modernas de educação. Elas são modernas do ponto de vista formal e sistemático, né? Mas desde o período clássico da filosofia, por exemplo, Sócrates era uma daquelas pessoas que acreditava que os seres humanos já tinham dentro de si o conhecimento. Bastava apenas que fosse provocado. Então era possível tirar o conhecimento de dentro das pessoas. Então, assim, isso remonta ao período clássico, né? Mas as escolas modernas de fundo construtivista, por exemplo, todas elas trabalham com essa premissa, né? O conhecimento está de alguma maneira instalado e adormecido e ele tem que ser apenas mediado, facilitado pela ação do antigo professor, atual facilitador, né? Então são duas raízes, elas têm ideias aparentemente opostas, mas na ação educacional complementares. Educare é de fora para dentro, educere de dentro para fora. Estabelece uma dialética que nas concepções educacionais atuais, contemporâneas nossas, educação é sempre uma via de mão dupla. Não existe apenas aquele que ensina, né? Mas aquele que ensina e ao mesmo tempo aprende. Não tem uma figura passiva de aprendiz. Quando a gente pensa, né, na raiz de educare, só para ir além nessa questão de etimologia, que é duco. Por exemplo, lá na bandeira da cidade de São Paulo, existe uma frase assim: non ducor duco. Isso é um princípio positivista, né? Conduzo, não sou conduzido. Essa partícula, que é realmente o radical da palavra educare, educatio, educationis, educere, que é o duco. Duco traz a ideia de movimento. Ela é sinônimo da palavra grega kinesis. Kinesis é uma palavra traduzida como movimento, mas ela é além de movimento no sentido convencional, como nós compreendemos. Para nós, convencionalmente, quando se fala de movimento, a gente pensa no conceito locativo. Movimento para nós é mudança de lugar. Eu saio daqui e vou para ali ou para lá. Mas na língua grega, a palavra kinesis como movimento, ela significa, além de mudança de lugar, toda e qualquer alteração que um corpo sofre. O que implica em mudanças quantitativas, mudanças qualitativas e também mudança de lugar.
Então, toda e qualquer alteração que um corpo sofre é chamada de mudança. Educação, etimologicamente falando, pressupõe necessariamente transformação, mudança qualitativa, quantitativa e também de lugar. É alteração. Uma definição clássica de educação, remontando também à antiguidade, século I a.C., entre 1 antes e 1 da era cristã, tem uma definição dada por Cícero de educação, diz que educação é a criação de filhos ou instrução, doutrina ou ensino proporcionado pelos mestres aos meninos, né? Ou às crianças, ou àqueles que estão em processo de formação. Uma definição moderna de educação, bem próxima de nós, né? Passando por cima de todos esses séculos de evolução, desde os sofistas no século V a.C. até o século XXI, educação é definida como tudo, ou seja, toda e qualquer coisa que contribui para o desenvolvimento da pessoa sob todos os aspectos, físico e motor, intelectual, emocional, social, profissional, estético, ético, religioso e assim por diante, né? Toda e qualquer ou tudo que contribui para o desenvolvimento da pessoa sob todos os aspectos, com uma peculiaridade: a educação não pode ser atribuída a aspectos, a fatores genéticos ou biológicos. Quer-se dizer com isso que a educação não é uma transmissão genética, pensando a educação, essa educação que é implementada nas rodas das relações humanas, né? É óbvio que se você quiser radicalizar esse conceito de educação, dá para dizer que até o DNA transmite educação, né? Mas a gente não está pensando nesse aspecto. Estamos pensando na educação como uma ação pensada, empreendida no contexto de uma comunidade ou, pensando em termos mais amplos, da sociedade, né? Então, a educação é toda e qualquer mudança, ou tudo que contribui para desenvolver uma pessoa. A finalidade da educação, quando a gente fala de pessoa, e aí eu preciso lembrar para você que pessoa é um conceito recente, historicamente, né? É um conceito aí pós-iluminista. O objetivo da educação é promover uma pessoa bem integrada, capaz de assumir um papel responsável e ativo na sociedade. São definições genéricas, mas você já pode fazer relações dessas definições com o tipo de sociedade com o qual nós lidamos. A gente pensa na igreja, em princípio, quase sempre a gente nas escolas se propõe formar um tipo de pessoa que vai atuar diretamente no contexto da igreja e, no sentido mais amplo, também na sociedade, né, na comunidade. Então, essa pessoa deve ser bem integrada e capaz de assumir o seu papel, a sua vocação, o seu chamado, as suas competências e responsabilidades. Quando a gente fala da educação, existe um aspecto instrumental nesta promoção da educação. Ela compreende o desenvolvimento de capacidades intelectuais e discernimentos sociais. Esse é o aspecto cognitivo da educação, esse desenvolvimento de capacidades ou habilidades intelectuais. É como a educação tem trabalhado, né? Tradicionalmente ela tem sido primordialmente um tipo de educação intelectiva, educação cognitiva, voltado para as habilidades intelectuais, né? Isso vem sendo reforçado cada vez mais, especialmente a partir do Renascimento, né? Sempre o que mais importa é o desenvolvimento da mente. Mas isso vai além disso, olha só. Além de desenvolver capacidades intelectuais e discernimentos sociais, que é o aspecto cognitivo, a educação compreende também a aprendizagem de habilidades ativas práticas. A aprendizagem chamada psicomotora. Também nós aprendemos a nos relacionar com o mundo por meio dos sentidos, esses sentidos que estão ligados às extremidades, né? Então, a motricidade também é algo que se aprende, também faz parte do processo de adaptação do organismo humano ao mundo.
o aprendizado da psicomotricidade, né, ou da motricidade. Isso é tão verdadeiro que vocês sabem que o ser humano ele tem um processo de maturação longo, o mais longo entre os mamíferos, né, entre os seres vivos. Então, as crianças até determinadas idades, elas não têm competência física para executar algumas tarefas, porque também isso faz parte de desenvolvimento, de aprendizado, né, de aquisição de competências, e isso acontece ao longo do tempo, mas também com a exposição das crianças ou dos seres humanos aí a possibilidade de desenvolver essas habilidades. Mas não só isso, veja que interessante. Além de desenvolver capacidades intelectuais, de aprendizagem de habilidades ativas práticas, que é a motricidade, a educação também está voltada para o desenvolvimento das emoções, das atitudes e dos valores. São os aspectos da aprendizagem afetiva. Também nós aprendemos a sentir, né? Também nós aprendemos a nos relacionar, ou não, né? Isso é sempre variável de acordo com o grau de exposição que nós temos a essas possibilidades. Pessoas que são menos expostas às possibilidades de desenvolver essas competências, essas capacidades, serão menos educadas desse ponto de vista, nesse aspecto, né? Elas terão menos habilidades afetivas desenvolvidas. Também isto é educação. Então, quando a gente pensa em educação, né, numa definição bastante genérica, nós temos que necessariamente nos valer desta percepção da complexidade que atua o processo de educação, né? Já pensando em educação como uma coisa não estática, mas como um processo mesmo, que se desenvolve ao longo do tempo e desenvolve habilidades psíquicas, intelectivas, motoras, afetivas, morais e assim por diante. Pensar em cada uma delas e localizá-las no contexto da teologia, será sempre a nossa meta, será sempre a nossa busca, né? O que nós pretenderemos fazer. Quando a gente fala em educação também, na nossa época, né, e crescentemente, nós ouvimos muito um discurso de educação por competências. No meio secular, educacional, o que mais se fala em termos de educação, além desse escopo geral que rompe com a educação tradicional centrada no mestre, e que desde Jean-Jacques Rousseau houve uma quebra, né? A figura do mestre, ou a chamada escola magistrocêntrica, centrada no mestre, ela cede lugar crescentemente ao longo da história para uma escola centrada no aluno, voltada para o aluno, né? E que tem o aluno como centro. Ela vai se desenvolver desde aí do Rousseau, que a gente está pensando em século XVIII, mas a passos muito lentos, até que, especialmente na segunda metade do século XX, pós Segunda Guerra Mundial, nós vamos começar a ver cada vez mais as chamadas escolas libertárias, né? E aí você tem uma série delas que envolve o construtivismo, por exemplo, ou o socioconstrutivismo, né? E muitos teóricos aí, né? Celestin Freinet, por exemplo, o próprio Vygotsky, Piaget, numa certa medida, para falar de teóricos da educação, né? Mas a partir dessas correntes chamadas libertárias, dessas escolas que rompem com a escola tradicional, centrada no mestre, voltada para o aluno, tem sido falado muito, especialmente depois da segunda metade dos anos 80, dessa educação por competência. Nós temos dois teóricos franceses que têm sido muito frequentados nas rodas acadêmicas aí da pedagogia, que são o Pierre Perrenot e também o Edgar Morin. Ambos costumam vir ao Brasil, dar palestras, e de vez em quando estão aqui, eles aparecem também naquele programa da TV Cultura Roda Viva, são sempre cultuados como referências nessa área educacional, né, na educação por competência, mas é uma percepção de educação mais aberta, né, mais voltada para as habilidades das pessoas. Isso, Paulo Freire, a gente pensa numa escola libertária,
é aquela escola centrada no indivíduo, então ela não é mais magistrocêntrica, né? A gente pode colocá-lo no contexto da nova escola, né? Do movimento da nova escola, a escola não tradicional, não é propriamente construtivista no sentido estrito do termo, mas você pode entender assim, se você somar a isso aquela visão, né, da interação social, da leitura contextual, né? Então a gente pode chamar Paulo Freire de uma escola novista. Você pode até chamá-lo de sócio-construtivista, ainda que ele seja além disso, né? Você pode dar uma classificação genérica de libertário, tomando como referência as escolas tradicionais, né? Mas assim, falando da educação, quando a gente fala de competências, para a gente fechar esse ciclo da definição do aspecto educacional da nossa fala, e tomando aí como base as ideias do Pierre Perrenot e do Edgar Morin, falando de competências, o Edgar Morin e o Perrenot, cada um apresentam uma série de competências. Eu separei 4 competências que são tidas como fundamentais para os cidadãos da democracia, para os cidadãos do mundo moderno, né? Esse mundo que se diz sem fronteira, esse mundo globalizado ou mundializado, como nós quisermos. Fala-se de um tipo de competência indispensável para, especialmente, aqueles que estão voltados para a prática educacional, os educadores cristãos, no nosso caso, né, ou teológicos, mais amplo. Fala-se da competência científica, né? A gente não vai discutir o conceito de ciência aqui, né? Vamos passar por cima dessas questões que normalmente instigam os acadêmicos, mas quando a gente fala de competência científica, é um pressuposto para os educadores saberem o que vão ensinar. É ter todo o domínio da sua área de atuação acadêmica, né, ou de conhecimento aí, se não todo o domínio, que naturalmente se sabe é impossível, mas pelo menos aquele domínio suficiente que lhe permita transitar com segurança, com liberdade dentro daquela área. No nosso caso, se fala assim na área de teologia sistemática, o ideal é que o indivíduo que é o professor de teologia sistemática, ele seja especializado naquilo, né? A gente sabe que nem sempre é possível você lidar com um especialista, porque as escolas têm que se adaptar aos tempos difíceis que todos nós enfrentamos, né? Eu estou entendendo que vocês são um público de seminário, e a gente trabalha em seminário, então é sempre muito difícil você ter um professor consagrado para uma certa área, como especialista, ainda que seja o ideal, né? O professor ele tem que ser uma espécie de polivalente, né? Ele tem que estar preparado para transitar na teologia de forma mais ampla do que apenas na teologia sistemática como um fim, né? Mas vamos imaginar, tomando como exemplo a teologia sistemática, é fundamental que o professor saiba todos os fundamentos necessários, além do mínimo, desta área do saber teológico que é a teologia sistemática. Existe uma máxima latina que é bastante usada aí nos meios acadêmicos. Nemo da quod non habet. Literalmente, ninguém dá o que não tem. Então, essa é a competência básica, né? Ninguém dá o que não tem. É o pressuposto para aqueles que atuam nessa área e, como eu diria, né, vocacionados para o mistério da formação teológica, ou nos valendo daquela figura de Paulo no capítulo 4 da carta aos Efésios, né, aquele que tem o dom do mestre, ou pegando o capítulo 8 da carta aos Romanos, aquele que tem o dom do ensino, que é mais restrito que o dom do mestre, né?
É fundamental que esses dois dons dados à igreja, tanto o dom daquele que ensina como o dom daquele que é mestre, que além de ensinar também tem a capacidade de sistematizar o saber ou de criar o saber, né? Essa é a concepção de mestre, além do que ensina. É fundamental que essa pessoa ela saiba o que ela vai ensinar. Ela não pode dar aquilo que ela não tem. É indispensável que ela tenha essa competência. Quando a gente fala de que é necessário ter a competência para ensinar, ou a competência do mestre, eu preciso chamá-los à consciência que nós vivemos aquilo que os sociólogos chamam hoje de a quarta revolução industrial, que não é mais uma revolução que produz algo tátil, né? Alguma coisa que você possa tocar, né? Usar, produz informação ou comunicação, né? Essa é a chamada quarta revolução industrial, que não é tão industrial assim, né? Porque é um tipo de produto que você não pega, você não, né? No máximo você vê ou ouve usando os sentidos aí, mas você não toca. Essa sociedade da informação que é a que nós vivemos, que te permite hoje, em tempo real, saber o que acontece do outro lado do mundo, né, ou em qualquer parte do mundo, é uma sociedade que coloca à disposição das pessoas uma quantidade muito grande de informações. Eu falo isso para os irmãos para dizer que não basta ter informação, e esse é o segredo do o que dar, né, de saber o que dar hoje para aquele que exerce o ministério ou o dom da docência ou do mestre no contexto do reino de Deus. É importante que ele tenha a verdadeira cultura, que é aquela que lhe possibilita processar as informações, analisar as informações, elaborar as informações, ter capacidade crítico-analítica sobre as informações. Porque é muito possível, e vocês sabem disso, que muitas das informações à disposição não são informações necessariamente consistentes. A internet é um grande exemplo disso. Existe muita informação, mas nem toda ela informação de qualidade. É fundamental que a pessoa que se vá à internet em busca de informação tenha esse preparo, essa competência, essa capacidade de filtrar a informação, de saber, né, o grau de qualidade daquela informação disponível. Mas isso nos coloca diante de um outro desafio também, né? Além de ter essa competência crítica de analisar a informação, também requer do professor um exercício que seria um pressuposto cristão, exercício de humildade. É muito possível que alguns dos nossos alunos tenham mais informações que nós sobre determinados temas, e nós precisamos saber transitar nessa área. Alguns anos eu fiz uma pesquisa nessa área educacional sobre um educador americano chamado Matthew Lipman. Ele tem um programa de filosofia para crianças. Ele vive num estado próximo a Nova York, New York. E ele resolveu, percebendo a dificuldade que as crianças tinham de aprender, fazer um projeto educacional que desse às crianças aquelas competências que as preparassem para o processo de aprendizado. Você entende? Assim, aquela base para saber aprender. E ele fez isso por meio de uma série de historietas de conteúdo filosófico, de raciocínio, né, conteúdo relacional. E ao longo dessa pesquisa que eu fazia lá, surgiu um exemplo de uma escola que em Santa Catarina, mais especificamente em Florianópolis. Os alunos numa sala de aula, uma sala de crianças de ensino fundamental, junto com um professor lá de ciências, estavam discutindo sobre insetos. E o inseto em questão lá era o vagalume. E surgiu uma pergunta entre as crianças, né? Os vagalumes se alimentam de quê? Para ter aquela capacidade de produzir, né, aquela lâmpada, aquela luz, aqueles lampejos lá que todos nós conhecemos, né? E aí o professor, que tem uma formação dentro dos moldes tradicionais, logo respondeu que o vagalume se alimentava de folhas, né?
E surgiu uma polêmica muito grande na sala, porque algumas crianças ali, já nesse processo de pesquisas pela internet com seus pais, tinham descoberto que os vagalumes não se alimentam apenas de folhas, né? Se alimentam de folhas e outros pequenos insetos também, né? Mas o professor se manteve irredutível na sua postura, porque afinal de contas ele era o professor, era a autoridade do saber, né? Eu estou citando um exemplo fora da igreja, fora do universo da educação teológica, só para ilustrar, irmãos. A gente vê isso acontecendo muito no meio teológico, porque também se incorpora a figura da autoridade sobre o professor, né? A autoridade ministerial. Muitas vezes ele é um pastor também, né? E tem aquela questão de alguns que têm títulos, e aí ele se prende no título. Nos dias de hoje, temos que ser humildes de saber que não teremos a capacidade de conhecer todas as informações disponíveis. Existe uma máxima nesse campo do preparo para o saber, que é a seguinte: atrás de cada verdade descoberta, existem outras 1000 por se aprender. Né? Então há necessidade de um exercício de humildade também para esta competência científica. Então, sintetizando, a competência científica é saber o que vai ensinar. E aí eu lembro de uma fala clássica. Dizem que o Sócrates andava repetindo lá em Atenas: tudo que sei é que nada sei. Né? Parece que é um chamado aos professores terem essa disponibilidade ao aprendizado, terem essa abertura ao conhecimento, né? Há uma frase do Guimarães Rosa, diz que mestre não é aquele que sempre ensina, é aquele que de repente aprende. Né? Então, talvez seja um convite para nós exercitarmos essa potencialidade aí. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2, diz: aquele que pensa saber, não sabe como convém. Né? Parece que saber e humildade estão intimamente relacionados, né? Necessariamente. Eu diria que é um exercício de desaprender para aprender constantemente, né? Na educação, eles falam muito hoje para os professores em reuniões pedagógicas sobre formação permanente, né? Então, o professor precisa estar permanentemente se capacitando aí para exercer o seu trabalho, né? Quando a gente pensa no Paulo Freire, que o irmão mencionou aqui agora, o Paulo Freire trabalha com concepções de educação, discutindo as tendências convencionais, né? Ele fala da educação bancária, que é aquela educação segundo a qual o professor ele vem em cada reunião, em cada aula, e faz depósitos de conhecimento no seu aluno, que é uma espécie de caixa ou de banco. Então o professor chega lá e deposita o conhecimento, e no dia da prova, aquela prova tradicional, ele faz o saque, né? Ele faz a retirada. Segundo Paulo Freire, essa educação ela já não funciona mais, né? Eu poderia até convidá-los a um debate a esse respeito. É uma questão que me inquieta muito, né? Como alguém que se preocupa com as questões educacionais. Eu percebo que, embora esse discurso recente das escolas pedagógicas que trabalham com a ideia de competência, com a educação libertária, seja nobre, e eu acredito piamente que é um conceito cristão. Jesus diz, né, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a libertação é um processo constante, né? Não é só a libertação místico-religiosa, espiritual, mas também cultural, mas também de mim mesmo, né? Das amarras que eu crio, ou que a cultura cria sobre mim. O que a gente percebe na prática, especialmente como pastor de igreja e no trabalho em seminário, há até pesquisa sobre isso, é que infelizmente a nossa clientela, o nosso alunado, na sua grande maioria, e eu não vou arriscar uma porcentagem aqui, ele está ainda no nível das operações concretas, daquilo que Piaget chama de operações concretas, né? Para você que não se lembra do Piaget, é aquela história de você dizer assim: pegue isto e põe aqui, né? Essas são apenas atividades diretivas, né? Não chegou no nível ainda do raciocínio hipotético. Isso é triste, mas é uma realidade que a gente lida todo dia, né? Isso na escola, na sala de aula, no seminário e na igreja também. Eu diria que é mais um desafio para o professor cristão, para o professor da área teológica, né?
também é uma ação pastoral de ministério cristão, de chamado que eu acho que Deus coloca para nós, né? De também levar as pessoas a sair do nível das operações concretas e desenvolverem essa capacidade de raciocínio analítico, né? Raciocínio crítico, ou pensar por hipótese. E aí o Paulo Freire trabalha também com aquela ideia da consciência crítica, da consciência ingênua, que vocês conhecem, né? Eu não vou tomar tempo com isso, mas se vocês quiserem a gente pode voltar a esse assunto aí ao longo da nossa conversa. Bem, além da competência científica, que é saber o que ensinar, Pierre Perrenot e Edgar Morin falam sobre a competência técnica. Então, além de saber o que ensinar, é preciso saber como ensinar, né? Quando a gente fala de como ensinar, nós pensamos numa área da pedagogia que é a didática, né? A didática é este campo da pedagogia que se ocupa das leis do ensino, né? Então, é o instrumental técnico para que o professor possa efetivamente empreender um trabalho educacional sistematizado, né, planejado ou elaborado. E aí, irmãos, nós temos um problema. Eu acho que você já passou por essa experiência, eu também já passei, né? Às vezes a gente até reproduz isto. Muitas vezes nós sabemos muito, ou já tivemos professores que sabiam muito, mas infelizmente não tinham a necessária competência para ensinar. Um conhecimento amplo, né? Verdadeiras sumidades em conhecimento, em erudição, mas sem a menor habilidade, né, sem a menor capacidade de ensinar. Então, fundamental saber o como. Alguns sabem, mas sabem para eles mesmos. E aí é necessário um exercício de autocrítica para os professores. Por exemplo, uma pergunta muito simples, né? O que mudou em minhas aulas nos últimos anos, né? Por exemplo, será que você continua dando a aula do mesmo jeito que você dava há 2 anos atrás? Há 1 ano, não sei. Eu tenho planejado as minhas aulas, né? Eu elaboro um plano de aula, eu me atualizo com informações, eu busco alternativas de comunicação para que os meus alunos possam compreender melhor o objetivo da disciplina ou daquele plano de aula específico, né? Ou do curso como um todo. Quais são os recursos que eu utilizo em sala de aula ou até mesmo em situações fora da sala de aula? Quais são as técnicas e procedimentos que eu utilizo? É sempre a aula expositiva, tradicional, ou eu penso em outras alternativas, né? Para tentar cumprir o objetivo? O Piaget diz, e nisso eu concordo plenamente com ele também, que o modo como o aluno aprende deve determinar o modo como nós ensinamos, né? Não o contrário. Quem dita o modo é quem aprende, não quem ensina. E nessa hora a gente volta para aqueles pressupostos, né? A gente imagina ou pressupõe que o professor tem uma maturidade que o aluno ainda não alcançou. Quando não maturidade existencial, pelo menos maturidade acadêmica. Ele passou por aquele exercício de pesquisar, né? De aprendizado, de elaboração de trabalhos, etc. O aluno ainda não esteve nessa posição. Então, ele tem um instrumental a mais que o aluno para chegar a este. E aí eu quero me valer de um educador americano também, Carl Rogers, que trabalhou muito com o conceito de empatia, né? O Carl Rogers, além de outras coisas muito interessantes, falava que é necessário você se colocar no lugar do outro na atividade educacional. Você sair do seu lugar, né, e ir até onde está o outro, né? Parece que é um princípio cristão isso, né? E aí tem uma máxima que tem sido repetida largamente, pensando nessas habilidades que a gente pode ajudar a desenvolver no nosso aluno. Se deres peixe a um homem, vais alimentá-lo.
por um dia. Se o ensinares a pescar, vai alimentá-lo por toda a vida, pensando em desenvolver essas habilidades de raciocínio, né? Certamente com uma postura convencional, tradicional, a aula expositiva, a gente não vai alcançar isso com facilidade não, né? Será um exercício muito difícil. Com licença. Então, além da competência científica e da competência técnica, esses dois teóricos franceses falam também de um tipo de competência, irmãos, que me faz lembrar de Jesus falando que as pedras clamariam. Fala de competência humana. Veja só, competência científica, competência técnica e competência humana. Além de você saber o que, além de você saber o como, saber também para quem ensinar. Conhecer as características próprias dos nossos alunos. Isso, irmãos, é um exercício de se dar, é um exercício de vida, de envolvimento com pessoas, com todas as suas contradições, né? Com todas aquelas coisas que às vezes a gente não gosta de lidar, que são próprias do ser humano, mas é um exercício necessário e está dentro dessa visão de missão integral, né? É você, mais uma vez, negar-se a si mesmo, né, as suas conveniências e ir até onde está o outro, né? Isso também é missão, e é missão vista de uma perspectiva mais ampla que o convencional. Uma máxima, inclusive usada pelo direito, o conceito de justiça que o direito usa é tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, né? Então, pensando no exercício do magistério em sala de aula, né, o magistério teológico, compreender que algumas pessoas têm ritmos diferentes das outras. Então, você não pode massificar a informação, o seu trabalho como professor, né? É necessário você compreender que algumas pessoas terão muito mais dificuldade que outras para compreender certos conceitos, por uma questão de base. E eu até posso fazer uma denúncia para vocês, que também, além de trabalhar no meio teológico, também tenho tido a experiência de trabalhar no meio secular. E como está o sistema educacional hoje, pelo menos no estado que eu vivo, aqui em São Paulo, eu não saberia dizer se fora de São Paulo é igual, mas assim, você tem aluno de 8ª série que ainda faz leitura silábica, mas leitura silábica é aquela que junta as sílabas mesmo, né? Por exemplo, a palavra barato, beabá, reará, teotó, barato. Por incrível que você pode até parecer que eu estou exagerando, mas eu tive uma turma de 8ª série que lia assim, né, fazendo junção de sílaba. E já peguei um aluno só, foi um aluno só numa turma de 7ª série que não sabia ainda todo o alfabeto. E estava na 7ª série porque o sistema naturalmente coloca o aluno para frente, ele promove o aluno, né? Há um discurso que a escola não existe para reprovar. E porque ela não existe para reprovar, tudo é permitido, né? Então ela sempre vai aprovar mesmo que o aluno não tenha competência para ser aprovado. Eu estou falando do meio secular, pensando que todos os nossos alunos que chegam ao seminário, primeiro eles passam pela formação no ensino fundamental, no ensino médio, esse ensino médio, e chega na sala de aula do seminário, né? Com esta falta dessas competências mínimas para um trabalho, né? Então, sim. Também, na verdade, vai um pouquinho além. Tem a ver com... o governo quer mostrar números para o Banco Mundial. Dizer que está aumentando a taxa de alfabetização do Brasil. Está reduzindo o nível de analfabetos. Mas como vocês viram, me parece que há coisa de 3 ou 4 semanas saiu uma estatística aí, né? Que a quantidade de analfabetos funcionais no Brasil é assustadora, né? Então, você tem muita gente que tem realmente lá um certificado que conclui ensino fundamental até ensino médio, mas é um ensino médio ou fundamental questionável, entendeu? Então,
Então vai além da vitrine dentro do Brasil, é para fora do Brasil também. Sim. Não conseguia, para você ver, né? Imagina, assim, é óbvio, né, que a graça de Deus, né, que está envolvida em nosso trabalho também, vai além dessa nossa análise, mas é importante considerar. Imagina num campo como o nosso, que é o campo, assim, pensando em classificação, né, um campo das ciências humanas, né, teologia está dentro das ciências humanas aí, né? Que trabalham necessariamente com a expressão de ideias por meio da escrita. Todos os nossos cursos, a maioria deles tem monografias de conclusão, né? Ou quando não tem arguições que são feitas, sermões prova, ou, não precisa ir tão além, né? O aluno vai ser um pregador, né? Ainda que possa ser um pregador também, né? Mas pensando em capacidade de se expressar, é realmente muito difícil, né? Sim, irmã. Sentar numa sala de aula para um exercício de aprendizagem. Então é preciso que o professor tenha nessa competência humana também a habilidade de fazer com que a sua aula seja uma aula gostosa, né? Uma aula atraente. E aí nessa hora eu posso dizer para você sem nenhum medo que vale tudo no bom sentido, né? Tudo que você puder fazer em termos de criatividade para propiciar que o seu aluno consiga ter prazer, né? Amar o conhecimento, né? Ter prazer em estar ali, eu diria que vale a pena, né? É necessário. E só para lembrar que a etimologia da palavra escola, né? Em grego, é isso aqui, ó. Isso aqui significa literalmente ócio, né? Compreendia-se que escola era o lugar de ócio, porque as pessoas que estavam realmente envolvidas, comprometidas com o trabalho, né, não teriam tempo para estudar, né? Quem estava envolvido com isso, né? Somente aquelas pessoas que tinham a possibilidade. Mas aí ócio, nesse caso, não precisa ter necessariamente aquele conceito negativo de preguiça, né? A gente pensa naquele sociólogo italiano que tem feito muito sucesso, o Domenico Di Masi, que vem falando do ócio criativo, né? Aquela oportunidade aí de você ter tempo, ter condições para produzir, né, para criar e etc. Então é só para lembrar que a escola também é um espaço lúdico, né, um espaço descontraído, prazeroso, né? Então não tem que ser aquela coisa séria, quadradinha, sisuda, né? Então, irmãos, competência científica, competência técnica, competência humana. A quarta competência que eles trabalham, que é muito importante e está relacionada à missão integral, é a competência política. Aí você sabe, né, política vem de polis, que era a cidade-estado grega, pressupunha um envolvimento do cidadão. O cidadão existia em função da polis e a polis existia em função do cidadão, necessariamente, né? Nem tinha indivíduo, né? O indivíduo só era em função da polis, mesmo, por exemplo, na Ética Nicômaco de Aristóteles, né? Essa obra escrita lá para o neto, para o filho, melhor, né? O avô chamava-se Nicômaco também, para o filho. O alvo final não é a educação do filho como um fim nele mesmo, mas é uma educação para a vida na polis, é uma ética voltada para a vida na polis, na cidade.
Quando a gente fala de polis, já aí saltando todas as implicações da história, nós estamos pensando naquela competência relacionada à atuação em sociedade, na comunidade, a participação, fiscalização, diálogo, consciência de seu papel. A gente usaria uma palavra que não está mais em moda, mas fala muito o que significa essa competência política, que é engajamento. Quando a gente fala de engajamento, competência política, né, nessa consciência aí do nosso papel social, isso, eu não sei se ainda provoca medo em alguns de nós, né, eu acredito que já não mais, mas é provável, né, que ainda provoque medos. Se nós entendermos aquelas mensagens que estão nas epístolas de Paulo, quando ele propõe que nós sejamos um tipo de cidadão diferente, né? O cidadão do reino de Deus, que exerce a sua cidadania também concretamente aqui na terra, acho que nós não vamos ter dificuldade de lidar com essas questões de engajamento mais, né? Mas a gente pensa aí na responsabilidade social que tem, né, o que a irmã falou, da importância da igreja, ou a importância que você tem como educador teológico. Também existe uma educadora na PUC chamada Terezinha Rios, ela fala sobre a questão de saber executar bem o trabalho. Ela usa a palavra competência aqui, mas no sentido não do Perrinu e do Edgar Morin, é competência no sentido de ter um domínio daquela coisa que você vai fazer, e além do domínio, você fazê-la bem, né? Tem uma questão estética no seu fazer também. Isso tem a ver com competência política, né? É compromisso que você tem. Se eu pudesse traduzir isso numa linguagem mais próxima da nossa realidade, né? Assim, nós que transitamos a igreja, eu diria que equivale ao seguinte: o que você faz fala mais alto que aquilo que você diz. Numa expressão é isso, né? Então, assim, é você demonstrar com a sua vida aquilo que você fala, aquilo que você é ou aquilo que você acredita, né? Isso é indispensável. Eu diria até que é o sermão mais eloquente que qualquer crente pode pregar, é esse, né? É a sua vida aí, coerência e tal. É a postura ética, são os deveres para consigo mesmo, com os familiares, com amigos, com os alunos, com a comunidade. Quando a gente fala nisso, é um problema crescente nas igrejas, são pessoas sem igreja, né? Então é importante que aqueles que atuam como educadores, se outros puderem fazer isso, estes tais não podem, né? Tem que ter um nível de compromisso além do convencional. Bem, além da competência política, que é esse grau de comprometimento, de engajamento com as questões todas envolvidas aí, existe também uma quinta competência que não é tratada pelo Edgar Morin e nem pelo Pierre Perrinu, mas, pasmem, até em conferências seculares de gestão de negócio, vem se falando sobre isso. Um dos livros que mais se vende, inclusive, aí entre os não ficção na área de autoajuda, sempre aparece na Veja, é aquele lá, o monge, o executivo e o monge e o executivo, isso. Estou trocando, eu coloquei guru na cabeça. O monge e o executivo, né? Então fala-se muito de espiritualidade mesmo hoje fora da igreja, né? Veja que interessante, as pedras estão clamando aí também. Mas, pensando no caso do professor, essa competência espiritual, a gente pensa que o educador cristão, o educador teológico, minimamente tenha que ser uma pessoa que tenha tido uma experiência concreta de conversão, uma identificação com Cristo. O pastor Luiz Wesley falava hoje que ele está numa escola liberal como evangelical, né? Então, às vezes, dentro dos nossos seminários, nós, por uma série de contingências próprias da vida acadêmica, criamos pessoas que têm ou que ganham um distanciamento de Deus ou dos valores da fé. Algumas pessoas se desconvertem no seminário. Isso vai desde o professor até alunos, né? A gente lida muito com alunos que já não creem mais naquelas verdades que eles mesmos experienciaram. Eles têm a capacidade de negar experiências que eles mesmos tiveram com Deus.
Isso, naturalmente, você sabe, é um desserviço ao Evangelho, às propostas do Reino de Deus, né? A educação teológica, ela tem que ser feita por convertidos e tem que provocar conversão se ela não existe até aquele momento, né? Sim. Verdade. Eu tenho visto muitos casos assim, né? Pessoas que começam bem e acabam mal, né? Então a escola, em vez de ser um canal de capacitação dos vocacionados para a obra de Deus, ela acaba sendo um canal do contrário, né? Distanciamento dos vocacionados, desde a sua vocação até da obra de Deus e de Deus também, né? Eu acredito que fundamentalmente os professores precisam ser pessoas que tenham uma experiência com Deus, tem que ter conversão mesmo. Eu acredito que estruturalmente, está inclusive dentro da continuação da fala, né? Estruturalmente a escola tem que ter uma preocupação em não dicotomizar espiritualidade e conhecimento acadêmico, igreja e seminário, como se fossem duas realidades distintas, mas trabalhar no aluno a perspectiva de servo. Servo de Deus em Cristo, acima de qualquer coisa, e servo do Senhor. É fundamental. Quando o saber é tratado como um fim em si mesmo, ele fomenta o egoísmo humano. Então os alunos têm a tendência a buscar o conhecimento pelo conhecimento, e aí a palavra de Deus fala que o saber ensoberbece, né? A ciência incha, e acontece mesmo um processo de inchamento, né? De arrogância nas pessoas. Ela não se percebe mais como um servo, mas começa a propalar um conhecimento que é falso, e aí existe uma palavra na língua portuguesa que é muito direcionada para esse tipo de atitude, que é a palavra pedantismo. Pedantismo é um tipo de arrogância voltada para o conhecimento. É você propalar um pretenso conhecimento, né? Não vale para outros tipos de arrogância. É um tipo de arrogância em particular. Então, talvez a escola se preocupar com essa questão do caráter do aluno, o caráter cristão, né? Não ficar voltado só para o conteúdo como um fim nele mesmo, mas fazer a integração. Fala-se hoje muito em interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, né? Expor ao aluno a situações práticas, vivenciais de igreja, por exemplo, tirar o aluno de dentro da escola um pouco, jogar o aluno na igreja, fazendo um trabalho, naturalmente, de intermediação desse processo, né? Maravilhoso. Isso é um trabalho indispensável, necessário. A irmã lhe pediu primeiro? Uhum. Sem dúvida. Isso é verdadeiro. É verdadeiro. Por isso é uma competência voltada para o professor e também para a escola, né? Porque aí, qual é a proposta pedagógica da escola? Né? Qual é o produto que a escola quer oferecer? A escola precisa pensar isso antes, né? Ela tem que ter isso muito claramente em mente. Exatamente. O senhor... O aluno que não tem ministério enquanto estudante, depois não vai ter. Porque o problema é quando nós formamos para o ministério. Nossa filosofia é que o aluno precisa ter ministério enquanto ele está estudando. E nós estamos aqui empenhados para que cada aluno, de fato, tenha o seu ministério. Porque daí não dá essa dicotomia entre a tentação de uma formação acadêmica. Verdade. Uhum. E toda a ação missionária mantém a pessoa, vamos dizer, humilde, porque ela está desafiada a Uhum. o projeto. Sem dúvida. Porque o testemunho não é isso que Uhum. E isso, né, como disse a irmã, eu volto a falar, eu acho que é uma incumbência da igreja, da escola, pensando que a escola é uma espécie de tutora
que Deus, né, instituiu, então ela tem essa obrigação de fazer essa mediação. Sim, meu irmão? Uhum. Se for assim, pensando no reconhecimento, eu posso dizer que não precisa necessariamente fazer parceria com a faculdade secular, né? Existem outras universidades ou faculdades, inclusive de cunho confessional, que se dispõem a fazê-lo, mas, deixando isso de lado, se for feita uma parceria com uma instituição secular, que ela seja feita com pés no chão. Na verdade, não necessariamente funciona assim esse tipo de parceria, né? Mas aí eu volto a te falar, se uma escola, eu acho arriscado se a coisa funcionar assim como o irmão está dizendo, mas se uma escola se propuser, né, se dispuser a esse tipo de parceria, ela precisa saber com muita clareza o que ela está querendo fazer, entendeu? Tem que ter o pé muito no chão, saber muito claramente quais são os seus objetivos como escola, porque ela pode se perder. Porque no caso o reconhecimento pode ficar o fim, você entendeu? E o fim da escola não é o reconhecimento. A escola, ela é uma agência para-eclesiástica, embora não devesse ser para-eclesiástica, mas que serve à igreja. Entendeu? E ela corre o risco de, com isso, criar um grande problema para ela mesma, para a igreja, para o reino de Deus, né, eu diria, né? Além da igreja. Então, assim, ela tem que saber muito claramente o que ela está querendo, se ela faz uma coisa como essa, entendeu? Eu acho que é um pouco arriscado. Sim. Uhum. Verdade. Verdade. Uhum. Uhum. Isso é uma pena, né? Quando você olha para o perfil daqueles que foram escolhidos na igreja primitiva, todo mundo era gente de alto nível de capacitação, gente comprometida já com projetos. Então eram os melhores, né? Não eram os piores. É triste, mas é bom ir falando, irmão. Na verdade, não necessariamente. O MEC, a preocupação do MEC é o seguinte, é com o cliente. Você entendeu? Ele está preocupado que a escola, quando ela se propuser oferecer um produto, que ela ofereça aquele produto para o seu cliente. O MEC não vai intervir, como aconteceu no passado, ou aconteceria no passado, década de 80, aí, não vai intervir no conteúdo. A escola pode ser até confessional, pode ensinar o que ela quiser. Tanto que tem, por exemplo, a faculdade de Umbanda. Você entendeu? Pode ensinar o que quiser, não tem problema. O MEC ele não vai intervir, ele está preocupado com questões puramente estruturais, metodológicas, entendeu? Se você se propôs a dar um curso de bacharel, tem que ser um curso de nível de bacharel, tem que cumprir uma certa carga horária, os professores têm que ter competência, tem que ter títulos, capacitação para oferecê-lo, a escola tem que ter uma estrutura física, administrativa. Para isso, a preocupação do MEC é essa, não compromete, entendeu? Ou não deveria comprometer. Mas o que acontece com algumas instituições, algumas igrejas, é que elas têm, por exemplo, uma diferenciação. Se eu estou formando um teólogo, entendeu? Por exemplo, ele vai fazer um curso aqui em São Paulo, na Universidade Metodista ou na Mackenzie, forma teólogo, não forma pastor. Se eu quero formar um pastor, ele vai para um seminário ou para um instituto bíblico, né? Ele vai receber essa competência para ser um pastor. Né? Aí já a visão é uma outra, é diferente. Né?
Mas em princípio não, me parece que não tem que comprometer uma coisa com a outra, né? Não confunde. Mas só para acabar essa competência espiritual, além da conversão, consagração, que é essa experiência de uma vida rendida, entregue aos pés do Senhor mesmo, né? Essa pessoa que se abre para a ação de Deus e que busca, como o salmista no Salmo 42, né? Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, né? Então é preciso que o professor tenha essa dinâmica e, ligado a esta consagração, dependência de Deus. Isso, irmãos, é o tipo de coisa que não tem como fantasiar. Se a pessoa ela é como Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 2, né? O cheiro do bom perfume de Cristo, ele exala, né? Em todo lugar, isso é visto, é visível, né? Não tem... o Shakespeare teria afirmado que o mundo é um grande palco e os homens são todos atores, né? Mas a espiritualidade verdadeira, a conversão, né? A relação com Deus, é o tipo de... não dá para representar, né? A verdadeira não. A falsa você até consegue identificar, inclusive, né? A representação é tão chinfrim, né? É tão mambembe, para usar a linguagem da área, que não tem como esconder. Então são essas competências: científica, competência técnica, competência humana, competência política e competência espiritual. Bem, isso aí para falar do aspecto educacional. Você viu que já foi quase todo o nosso tempo, né? Mas para falar da missão integral, eu quero fazer um apanhado histórico com você rápido, né? Vou tentar ser bastante sintético, tem bastante coisa para ser falada. Mas falar de missão integral, no começo eu disse para você que, do ponto de vista formal, é uma coisa recente. Não que nunca tenha havido, né? Pelo contrário, né? Ela existe desde, né, da revelação de Deus, ou pensando em termos de igreja, desde aí da igreja primitiva e etc. Mas, em termos formais, é uma missão integral, ela remonta aí, e especialmente no tom desse Congresso Brasileiro de Missões, nós estamos pensando aqui na conferência, no primeiro Congresso Internacional sobre Evangelização, realizado no ano de 1974, né, do dia 16 a 25 de julho, na cidade de Lausanne, Suíça, com o tema "Para que o mundo ouça sua voz". Esse era o tema lá do encontro ou do Congresso Internacional de Evangelização em Lausanne. Esse congresso tinha 2.700 líderes evangélicos de 150 países, 135 denominações evangélicas ali representadas. Dali saiu um documento escrito com 2.700 palavras, em 15 sessões, coordenado pelo reverendo John Stott, bastante conhecido aí. As 15 sessões são as seguintes: o propósito de Deus, a autoridade da Bíblia, a unicidade e a universalidade de Cristo, a natureza da evangelização, a responsabilidade social cristã, a igreja e a evangelização, a cooperação na evangelização, o esforço conjugado das igrejas na evangelização, a urgência da tarefa evangelística, a evangelização e cultura, educação e liderança, o conflito espiritual, liberdade e perseguição, o poder do Espírito Santo e o retorno ou a volta de Cristo, né? Eram essas as 15 sessões, ou são as 15 sessões do Pacto de Lausanne, né? O documento que ficou conhecido como Pacto de Lausanne. Com este pacto, os evangélicos tomaram uma posição contra um evangelho mutilado e um conceito estreito, restrito de missão cristã. O Pacto de Lausanne, esse documento, critica, primeiro, o mundanismo que se vê na adulteração da mensagem bíblica, e você, como eu, conhecemos isso de perto, a manipulação dos ouvintes por meio de técnicas de pressão psicológica e preocupação exagerada
com estatísticas na evangelização, né? Parece que não dá para fugir das estatísticas aí, especialmente em situações como o CBM ou o Comiban, que haverá ano que vem, que vai trabalhar com avaliação de trabalho entre os não alcançados e com desafios. Não tem como fugir de estatística, mas há um questionamento aqui de Lausanne, a estatística como um fim nela mesma, né? Preocupação com números, como se os números fossem determinantes da obra e da ação de Deus. Então, temas como evangelização integral, responsabilidade social, preservação do meio ambiente, evangelho e cultura, contextualização da mensagem do evangelho, eram o foco, ou são ainda o foco do Pacto de Lausanne, né, desse documento que surgiu dali. Segundo os congressistas dali do encontro, ou do Congresso de Evangelização de Lausanne, o contexto em que se evangeliza é tão importante quanto qualquer outra coisa, né? Então, um aspecto muito forte em Lausanne foi essa preocupação de leitura de contexto, que soava então como uma coisa estranha, né? Como uma coisa esquisita. Quer dizer, a evangelização não pode acontecer alienada da realidade em que está inserida, né? Ela não pode chegar com uma coisa pronta sem verificar quem são aquelas pessoas, né? Como elas ouvem, como elas se comunicam, quais são os seus valores, o que acontece, que incomoda aquelas pessoas. A missão integral, conceito trabalhado fortemente então em Lausanne, da igreja, quer expressar duas coisas básicas. Primeiro, o compromisso com todo o conselho de Deus, ou seja, a totalidade da revelação de Deus em Cristo, por meio das Escrituras. Ou seja, na missão não deve haver um processo de fragmentação da Bíblia, onde e quando se trabalha ela com um critério de seleção que limita, né? A Bíblia quer e precisa ser considerada em sua totalidade, né? É uma revelação completa de Deus. O segundo aspecto aí, ou coisa básica considerada no conceito de missão integral, é que a missão da igreja leva em conta a pessoa em sua totalidade, assim como o contexto no qual a pessoa vive. A missão veste a roupa da encarnação. Olha que interessante, né? O evangelho todo para o homem todo é a máxima que se extrai daí, né? Dessa visão de Lausanne. Então, a mensagem do evangelho inclui não somente as boas novas de salvação individual, mas também o projeto de Deus para que os cidadãos celestiais, ou seja, os salvos em Cristo, manifestem os sinais do reino na sociedade decadente na qual estão inseridos. É aqui que testemunhamos, inclusive nesse Brasil aí, das denúncias que você tem acompanhado recentemente. Esses cidadãos celestiais são chamados a ser sal e luz, a fazer diferença aguardando, apressando e manifestando a vinda do Rei. Esta consciência de fazer parte de um processo histórico comandado por Deus fundamental para definir a visão de um grupo evangélico e a percepção que ele tem da sociedade e das demandas de sua interação com ela, né? A palavra de Deus é a base para instruir quanto ao caráter e a conduta do povo de Deus. O Pacto de Lausanne é um instrumento fruto da reflexão de diversos líderes evangélicos de todo o mundo, guiados pela palavra de Deus para trazer à memória da igreja o seu chamado para viver a plenitude do evangelho. O Espírito Santo se manifesta através de um povo escolhido, resgatado e submisso à palavra de Deus e sensível às necessidades do mundo para o qual foi enviado, né? Essa é a base aí do Pacto de Lausanne. Eu tenho, na continuação aqui, como organizar uma estrutura curricular dentro dessa perspectiva de Lausanne, mas como
eu estou percebendo que a gente não vai conseguir fazer isso, e vou falar para vocês algumas referências para uma proposta curricular, e aí, se vocês quiserem, eu posso mandar pela internet para vocês como elaborar uma proposta curricular de acordo com a missão integral, tá bom? Mas veja só, alguns elementos que podem servir de referência para a elaboração dessa proposta curricular. Primeiro, ajudar os estudantes a integrar fé, espiritualidade e ética na dimensão do comportamento, da atitude e do caráter, né? Então, mediar para o estudante a integração dessas dimensões. Fé, espiritualidade e ética no comportamento, na atitude e no caráter. Segundo, trabalhar a interdisciplinariedade dos temas nos currículos e também, além da a transdisciplinaridade, a possibilidade de fazer as coisas se entrecruzarem lá, né? Hoje fala-se muito aí de eixo transversal na educação, né? Então você tem lá aquele eixão que estabelece a sua proposta, mas ele é entrecortado por um eixo transversal aí que traz propostas, inclusive com temas da atualidade, para que o aluno se contextualize, né? Ele consiga se comunicar diretamente com a sua realidade. Terceiro, capacitar o estudante para que seja um obreiro aprovado por meio de uma vida de adoração e de obediência, expressos numa postura ética, pessoal e social. Veja só, né? A adoração é mais do que fruição. Às vezes a gente compreende a adoração como fruição, mas a adoração é expressão. Mais que fruição, é expressão, é demonstração, né? É manifestação. Quarto, imitar a Cristo em sua relação com Deus, na dependência do Espírito Santo, para que Ele nos capacite e guie na vocação missionária e para termos uma vida de serviço. Que o estudante veja a vocação e a vida, incentivar os diretores, professores e a equipe do administrativo, né, que trabalha na escola, no seminário, a que sejam modelos em suas vidas pessoais e coletivas, né? Às vezes é muito mais fácil falar, né? A gente lida muito com aquela coisa do ideal, mas e viver, né? Eles devem esforçar-se para se tornar motivo de imitação. Olha Paulo falando, ser exemplo dos fiéis. Sendo homens e mulheres de oração, por exemplo, homens e mulheres de Deus. É importante para o aluno saber que seu professor tem interesse e ora por ele. Não é maravilhoso, né? O aluno idealiza o professor sempre, tanto na educação religiosa ou teológica, quanto na educação secular. O professor sempre é um herói para o aluno, né? Em graus variáveis, né? Por que não usar isto para bem, ir ao seu aluno, né? Se interessar, orar com ele, mostrar que você não é nenhuma estrela de verdade, né? Você é servo também, né? Junto com ele, está preparando ele para isso. 8. Discipular os alunos como líderes em formação, e aí é tratar caráter, viu? Quem lida com escola tem aquela questão de mensalidade. Às vezes a igreja paga para o aluno, mas o pagamento não chega. Tem que haver assim, uma participação efetiva da escola na vida do aluno para saber isso, monitorar essas coisas. Comunicação entre a escola e os professores. Eu dei aula num seminário que tinha um negócio muito interessante. Todo seminarista tinha um tutor, não necessariamente o tutor era o pastor, mas era alguém designado pelo corpo dirigente da igreja, o pastor, o conselho, ou lá a junta administrativa da igreja. E a escola mantinha uma comunicação direta, sempre com a igreja, por meio do tutor, e promovia encontros de tutores e seminaristas, para integração, o seminarista com o tutor com a escola com a igreja, né? É um exercício necessário. 9. Criar consciência em e através dos alunos da importância de seguir as normas éticas bíblicas na vida pessoal e social, né? A gente não vive na dispensação da lei, ou em função da lei como um fim nela mesma, mas a gente sabe que há um código de conduta que são os frutos daqueles que dizem que realmente têm uma experiência com Deus. 10.
buscar uma base bíblica firme para orientar a ação social. Também dei aula num seminário que tinha uma matéria dividida em 2 semestres, muito interessante. A matéria chama-se Ação Social. No primeiro semestre tinha a fundamentação teórica e jurídica, pensando nas leis brasileiras, do Código Civil e outras leis, sobre como fazer trabalhos sociais, né? Toda a fundamentação necessária, por exemplo, um albergue, sei lá, uma creche, não sei, né? Toda essa fundamentação no primeiro semestre. No segundo semestre era projeto social e visitas a projetos sociais. Integrava o aluno com a prática dos projetos e ele também tinha que elaborar um projeto. Eu sou pastor numa igreja histórica, pensando na realidade de algumas igrejas históricas que hoje têm mais pastores que campo, já é uma grande possibilidade dos egressos que são vocacionados, que têm um ministério, saírem já com um projeto efetivo, né? Então, não tem necessariamente uma igreja ali fixa para eu atuar hoje, mas eu tenho já um ministério, eu tenho um projeto de atuação pastoral, né? 11ª e última, conscientizar os alunos sobre as necessidades percebidas no contexto social em que estão inseridos. Analisar formas de ajuda às comunidades pobres nas estratégias de sobrevivência. Nesse sentido, também tem um texto, e aí, se alguém tiver uma folha e quiser escrever os e-mails, eu participei de uma conferência no Peru, esteve ali um dos executivos da Tear Fund. Tear Fund é uma instituição britânica de serviço aos pobres, evangélica, né? E eles atuaram na América Latina até o ano passado, efetivamente. Desde o ano passado, eles estão levantando acampamento em direção à África e Ásia. Eles estão se afastando da América Latina, mas eles mantêm contatos e parcerias com algumas instituições. Uma delas é a instituição que eu trabalho, a ETAL, e eles fornecem todo o material. E esse executivo é o Dr. Stephen Finamore. Ele é pastor numa igreja batista em Bristol, na Inglaterra. A palestra dele foi mobilizando a igreja para o serviço. E ali ele faz algumas propostas de atuação para a igreja, uma igreja local, uma igreja evangélica, de atuação comunitária, efetiva de acordo com o contexto. Uma forma de testemunho. Também a editora Kairos, que fica na Argentina, publicou o material em 3 livros, chama-se Iglesia, Comunidade e Câmbio. Igreja, Comunidade e Transformação, seria uma tradução aproximada aí para nós. Ainda não existe em português, mas se você vir esse material por aí, né, se encontrar a editora Kairos ou tiver contato, vale a pena adquirir, especialmente quem é de escola. Também isso pode ser integrado à proposta de formação dos alunos nessa dimensão da missão integral. Ok? Então eu finalizo assim a minha fala, tratando desses 2 âmbitos, né? O âmbito da educação, de forma genérica e também teológica, e a dimensão da missão integral. E me comprometo a enviar àqueles que têm interesse, né, o conteúdo escrito dessa palestra. Tá bom? Agradeço a atenção dos irmãos, à disposição de nos ouvir aqui essa tarde. Deus abençoe vocês. Ok. Tá passando uma folhinha ali, tá, irmãos? Deus abençoe, irmãos.